tema para a mensagem desta noite é que nem tudo está perdido quando nós cremos, porque o nosso Deus é um Deus que transforma e que pode transformar perdas em ganho. Muitas vezes Ele até permite que nós venhamos a perder alguns valores, perder alguns bens, para testar a nossa fé, para que nós possamos recebê-lo definitivamente, aquilo que parecia perdido. Nem tudo está perdido quando se crê, porque o nosso Deus, Ele pode transformar perdas em ganho. O ser humano, de um modo geral, ele não está muito preparado para perder. E nós podemos pensar até em coisas grandes, como coisas pequenas. Até mesmo num jogo de futebol, numa partida de futebol, até mesmo em brincadeiras de criança, nos negócios da vida, o ser humano não está preparado para perder. E quando nós perdemos alguma coisa, sempre vamos procurar um argumento, uma desculpa para dizer, olha, eu perdi porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, senão não teria perdido. Enfim, o ser humano, ele não está preparado para perder. Na vida espiritual, também não é diferente. Eu me lembro muito quando uma psicóloga foi conversar comigo lá no hospital, né? Quando a esposa estava quase partindo. Ela sentou comigo e perguntou, o senhor está preparado? Eu falei, não, ninguém está preparado. O ser humano não está preparado para perder um ente querido. Não está, né? Mas na vida espiritual, na fé, Deus pode transformar aquilo que parece estar perdido, completamente perdido para você, em ganho. E nós podemos lembrar alguns exemplos históricos, práticos. Podemos lembrar da experiência de Jó. Quem não conhece a história de Jó? Jó perdeu quase tudo. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a saúde, perdeu seus amigos, perdeu até a integridade espiritual da esposa, só não perdeu a sua. E mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava, mesmo naquele estado, quando ele orava pelos seus amigos, dando a ele tudo em dobro. Deus então recuperou tudo aquilo que ele perdeu e deu ainda em dobro, porque ele não perdeu a fé. Podemos lembrar de José do Egito, que perdeu até o direito de conviver com seu pai, perdeu o seu lar, perdeu a convivência com seus irmãos, perdeu a dignidade, perdeu a sua honra, foi jogado numa masmorra. Mas Deus usou a vida de Faraó para dar a ele tudo em dobro. Todas as suas perdas se tornaram ganho quando ele se tornou governador do Egito. Esse é o Deus que nós confiamos. E aí a gente tem um exemplo mais desafiador ainda. Quem seria? Quem é o nosso pai na fé? Abraão. Ele se dispõe até perder o seu filho, o único filho, porque ele tinha certeza, fé absoluta, que se perdesse o seu filho, Deus ressuscitaria. Aquela perda se tornaria ganho para ele. Esse é o Deus que nós confiamos. E nós vamos lembrar nessa noite a experiência de uma mãe que literalmente perdeu o seu filho. Mas ela não perdeu a fé. Os que confiam no Senhor permanecem para sempre, não são abalados. Ela não perdeu a sua fé. Ela procurou o profeta orou. E ela recuperou aquela perda, recuperou seu filho. Tomou seus filhos nos braços para sempre. Vamos lembrar essa passagem bíblica? Em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 20. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo, olha, está tudo perdido. Não tem mais jeito.
perda total, não tem mais esperança. Então pense nisso. Nosso Deus pode transformar perdas em ganho, porque quando nós confiamos, nem tudo está perdido. Certa mulher, das mulheres, ou melhor, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é homem de Deus. Façamos depois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o seu moço Giazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: diz-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Giazi respondeu-lhe: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse a seu moço: leva-o a sua mãe. Ele tomou, levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Até aqui. Perdeu o filho. Perdeu o filho. É interessante que a Bíblia, ela usa alguns exemplos de mulheres no anonimato. Mulheres sem nomes na Bíblia, como foi o caso daquelas viúvas no tempo do profeta Eliseu, para nos ensinar lições de fé. A mulher samaritana e tantas outras mulheres na Bíblia que aparecem no anonimato podem nos ensinar maravilhosas histórias de fé, lições de fé. E desta vez a Bíblia está usando uma mulher também sem nome, porque não aparece o nome dela. Ela entra nessa história como sunamita, porque ela era natural e morava na terra de Sunem. E todas as vezes que o profeta Eliseu passava por aquela terra, por Sunem, ele tinha uma recepção generosa, calorosa por esta serva de Deus. Tão calorosa, que um dia ela chamou seu marido e disse: olha, vamos fazer uma kitnetzinha para esse homem? Vamos fazer um quarto para ele de profeta? Um quarto simples. E aí nós colocamos nesse quartinho coisas simples. Uma cama para ele descansar, uma cadeira, uma mesa para ele escrever as suas mensagens, seus sermões, um candeeiro para ele poder enxergar, coisa simples. Porque o homem de Deus é simples, tem que ser simples, não é? Embora muitos aí tenham helicópteros, tem casas, tem sítios, castelos, mas o homem de Deus é simples, né? E o marido aceitou. Fizeram então ali uma casinha, um quartinho, e todas as vezes que ele passava por ali, ele tinha essa hospedagem. E ele sentiu no coração uma coisa que é muito comum no coração dos profetas, dos homens de Deus. É aquela vontade de retribuir, generosidade, lealdade. Ele então mandou chamar a mulher e disse: o que é que eu posso fazer pela senhora? Ela ficou surpresa. Não, eu não sei o que fazer, eu estou bem. Aí chamou o servo Geazi. Geazi,
Converse melhor com ela. O que é que eu posso fazer por ela? Aí Geazi voltou e disse: olha, meu senhor, ela já está com uma idade avançada, seu marido também com uma idade avançada, e ela é estéril, ela não pode ter filho. Então chama ela até aqui. Eliseu olhou para ela e disse: daqui a 1 ano, a senhora vai ser mãe. Ela teve aquela sensação da Sara. Os irmãos se lembram quando o anjo falou para Sara que ela ia ser mãe? Que ela deu risada? Ela disse: não minta para mim, isso é impossível. É impossível. Espere para ver. 1 ano depois, ela estava com o filho nos braços. O menino cresceu e foi trabalhar na lavoura com o pai. Foi trabalhar. Certo dia, por volta do meio-dia, ele teve um aneurisma cerebral, uma dor de cabeça terrível. O menino voltou para casa, levaram o menino para a mãe, ele ficou ali sentado na cama e faleceu. Faleceu. Mas ela não se conformou com aquela perda. Ela disse: eu creio num Deus que pode transformar perdas em ganho. Ah, mas o menino está morto. Nem tudo está perdido quando se crer. E ela foi atrás do profeta. E conclusão, o profeta ressuscitou o filho da sunamita. Para que ela pudesse deixar conosco nesta noite alguns passos que parecem simples. Para que Deus possa transformar perdas em ganhos para nós. Para que nós possamos crer que nem tudo está perdido quando se tem fé. Então vamos olhar um pouquinho alguns passos que ela teve que dar para poder recuperar o seu filho que já estava perdido. Qual foi o primeiro passo que ela teve que dar para isso? O primeiro passo foi um passo de ousadia, de fé, um passo de coragem. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, nenhuma mãe aqui, teria coragem e a ousadia de fazer o que essa mulher fez. Observe o que ela faz nos versículos 21 e 22. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Que atitude ousada! Será que alguma mãe aqui faria isso? Ela pegou o corpo do menino, deitou o corpo do menino na cama do profeta, trancou a porta para ninguém entrar ali e mexer no corpo. Mandou preparar o seu animal e foi atrás do profeta. Foi uma atitude surpreendente. Talvez ela surpreendeu até o marido. É possível que o marido tenha olhado para ela e perguntado: será que você está bem do juízo? Qualquer pessoa normal sepultaria o filho. Mas que fé, que fé. Deixa o filho, eu vou buscar o profeta. Ela não se precipitou. É muito comum no momento de calor, de emoção, a gente tomar atitudes precipitadas. Mas um homem de fé, uma mulher de fé, não toma atitude precipitada. No universo entre ela e Deus, havia uma esperança. Ninguém podia entender isso. Ela não se entregou. Ela confiou. Se ela tivesse precipitado e sepultado o filho, como fez Marta e Maria, mandaram sepultar Lázaro, talvez eu não tivesse visto o milagre. Mas ela não deixou sepultar. E aí eu fiquei pensando comigo: meu Deus, o que teria passado na cabeça dessa mulher para tomar uma atitude dessa? E Deus me deu a resposta. E eu tenho certeza que seria a mesma resposta que Deus daria aos irmãos.
para a mulher ter feito isso. Pegou o filho, o corpo do filho, e colocado na cama do profeta, trancado a porta, ao invés de sepultar. Sabe o que aquela mulher deveria ter pensado? Se o profeta orou para que eu ficasse grávida, já com a minha idade, estéril, se o profeta orou para o meu marido conceber esse filho comigo, com a idade dele, por que ele não poderia orar e ressuscitar o meu filho? Porque o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Eu creio. Mas este é o desafio que essa mulher traz para nós. Até que ponto você crê? Você teria essa ousadia? Porque Paulo diz que nós devemos entrar na presença de Deus com acesso, ousadia. E muitas vezes nós não temos essa ousadia. Nós fazemos orações tão tímidas. Precisamos da ousadia de Abraão. Se tiver 50 justos, 40, 30, é a ousadia do Jacó. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Nós temos que orar com mais ousadia. Ela foi ousada. Ela queria a oração do profeta. A oração do profeta seria decisiva para ela aceitar ou não a morte do filho. A oração do profeta seria decisiva para o óbito de Deus ou a ressurreição do filho, porque foi o profeta que orou por aquele milagre. Isso é ousadia. Jó perdeu quase tudo, e tudo se tornou ganho. José perdeu quase tudo, tudo se tornou ganho, porque não perderam a fé. Mas até que ponto eu creio? Até que ponto vai a sua fé? Teria essa coragem? Aprendemos, meus irmãos, que quando nós confiamos em Deus, nós podemos perder muitas coisas temporariamente. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos perder a alegria, perder a paz, perder o emprego, perder os seus negócios, mas tudo temporariamente. Se você crer, nem tudo está perdido. Deus pode devolver a você em dobro. Jesus dizia: faça-vos conforme a vossa fé. Ninguém naquela casa ousava ter mais fé do que aquela mãe. Por isso é que ela trancou a porta. Disse: ninguém pode atrapalhar. Essa é a primeira lição que ela deixa para nós começarmos bem o ano de 2020. Vamos orar com mais ousadia na presença de Deus. O segundo passo que ela teve que dar para poder alcançar esse milagre extraordinário foi crer no impossível de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Se os irmãos observarem o versículo 25, vejam onde ela foi procurar o profeta Eliseu e vejam onde o profeta Eliseu estava. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse Geazi a seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao teu encontro, disse Eliseu. Vai, tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: por enquanto tudo bem. Ela foi procurar o profeta no Monte Carmelo. Como é gostoso estudar a história do Monte Carmelo. Elias escolheu o Monte Carmelo. O Monte Carmelo era o campo de batalha espiritual do Elias. Monte Carmelo era a trincheira de oração do profeta Elias. O Monte Carmelo era um monte onde Elias viu os impossíveis de Deus acontecer. Era o lugar predileto de oração do profeta Elias. Foi ali no Monte Carmelo que Elias orou para chover. Depois de 3 anos e meio de seca, ele orou e a chuva caiu. Foi no Monte Carmelo que ele orou para que pudesse descer e enfrentar os 450 profetas de Baal, para que Deus descesse o fogo do céu. Portanto, o Monte Carmelo era um monte dos impossíveis de Deus.
E o Eliseu disse: eu quero esse monte. Eliseu então adotou o Monte Carmelo. Vai ser o meu monte de oração. Vai ser também o meu monte de ver os impossíveis de Deus acontecer. Portanto, se alguém quer encontrar um homem de Deus de verdade, procure num lugar de oração. Os homens de Deus sempre têm um lugar de oração. Tem o seu Monte Carmelo. Um lugar onde ora, para que Deus manifeste impossíveis na vida do seu povo e na sua própria vida. E lá estava Eliseu. Não estava passeando, brincando, estava lá, no Monte Carmelo. E quando ela encontrou o profeta, o que foi que ela fez? Abraçou os pés do profeta. Veja que atitude surpreendente no versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhes os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Deixa essa mulher, sua alma está em amargura. Mas ela estava decidida. Ela estava tão determinada que ela disse assim no versículo 30: então disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Olha a ousadia. Jacó: não te deixarei, enquanto não me abençoares. Lembra da mãe cananeia? Gritando atrás de Jesus: liberta minha filha, liberta minha filha, liberta minha filha. Os discípulos: dispensa essa mulher, porque ela nos atrapalha. Eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. E ela estava decidida. Decidida. Não te deixarei. E ele então se levantou e a seguiu. Determinação. Curiosamente, a princípio, o profeta Eliseu permitiu que o seu servo, Geazi, usasse o seu cajado para tentar ressuscitar o menino. Ele deu algumas instruções para o seu servo. Seu servo seguiu direitinho as instruções, né? Ele pegou ali o cajado, tocou na cabeça do menino. Veja isso no verso 31, né? O bordão tocou no seu rosto, no rosto do menino, porém não houve nele voz, não houve sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: não deu certo, o menino não despertou. Mas isso não foi surpresa para Eliseu, porque Eliseu também, na verdade, estava ensinando o seu discípulo. Geazi era servo de Eliseu, Geazi era discípulo de Eliseu, Geazi tinha muito que aprender com Eliseu. Assim como Eliseu aprendeu muito com Elias, agora era a vez de Eliseu ensinar Geazi. Eliseu sabia. E o Geazi chegou até frustrado: mestre, eu peguei o seu bordão, o seu cajado, fui lá, toquei no rosto do menino, nenhum sinal de vida, nenhum sinal de voz, nenhum sinal de ressurreição, não deu certo, o que deu errado? E ele aprendeu uma grande lição. O poder de Deus não estava no cajado. O poder de Deus tinha que estar onde? No seu coração. Este é o grande perigo das representações. Quando Jesus deu aquela palavra de cura para o pai, que tinha o filho doente, lá em Cafarnaum, era um centurião. Jesus disse: vai, que teu filho está curado, mas não deu nenhuma representação para ele. A fé tinha que estar aqui, no coração. Esse é o grande perigo. Quantas pessoas estão confundindo a fé com representação? De repente pega um copo d'água e passa a acreditar mais naquele copo d'água do que na sua fé propriamente dita. Passa a acreditar mais naquele azeite do que na sua fé propriamente dita. As representações não têm poder nenhum, não têm força nenhuma. Eu sou um cajado. Você aprendeu a lição? Era só um cajado. Era uma representação para você lembrar que eu estou com você.
Só isto. E Eliseu teve que fazer o trabalho. Ele aprendeu com Elias. E uma das definições de fé que eu aprendi com Elias foi o pressentimento. Quando ele orou pedindo chuva. Eliseu, ele testou, ele provou a fé do seu servo do mesmo jeito que Elias provou a fé do seu servo lá no Monte Carmelo, quando orou pedindo chuvas. O servo descia e subia e dizia: não vejo nada. Segunda vez: não vejo nada. Terceira vez: nada. 7 vezes: nada. Por que Elias insistia tanto? Porque ele tinha um pressentimento de que o seu Deus era um Deus que podia agir, operar através do nada. Então, quando, meus irmãos, alguém disser para você: não existe mais nada que se possa fazer, você pode responder: o meu Deus, Ele vai começar a agir agora. Ele vai começar a operar agora. Foi o que disseram para o Jairo. Quando Jesus chegou com Jairo lá na sua casa para ressuscitar a sua filhinha, disseram: não incomodes o mestre, a menina já morreu, não há mais nada que se possa fazer. Ele olhou para o Jairo e disse: crê somente. Que desafio de fé. Irmão, como nós temos que aprender sobre fé. Como eu gostaria de ter uma fé assim. Crê que Deus age e opera a partir do nada. E o servo subia e dizia: nada, nada, nada de nuvem. Continua. E a chuva caiu. E o servo de Eliseu disse: eu coloquei o bordão lá, eu tentei, fiz tudo direitinho, mas não tem nada. Então agora você vai ver Deus agir. Agora você vai ver Deus operar. E ele orou para ressuscitar o filho. E aquela mãe que não aceitou perder o filho, quando tudo estava perdido, Deus transformou aquela perda em ganho. Ela recebeu de volta o filho nos braços, para sempre, para sempre. E a terceira lição que ele pode deixar para nós, o terceiro passo que ela deu para nós nessa noite, agora foi reconhecer Eliseu como um homem de Deus. Tudo começa aqui no versículo 9, quando ela teve esse reconhecimento. Como é importante a gente ter esse reconhecimento hoje também, quando ela chama o seu marido e diz: veja que este que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus. Como é importante reconhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de fé, um homem de fé, um jovem de fé, um adolescente de fé. Como é fundamental reconhecer isso, ter esse discernimento hoje. O homem de Deus era um homem enviado por Deus, da parte de Deus, que falava da parte de Deus, era a boca de Deus. E a sunamita, ela viveu num tempo em que os profetas de Deus e os homens de Deus operavam milagres. E ela creu na oração daquele homem de Deus. E o mesmo Eliseu também foi reconhecido pela escrava de Naamã. Aquela escravazinha que trabalhava para o Naamã, que era um homem poderoso, de muito conceito, porém leproso. E um dia aquela escrava chegou para o seu senhor e disse: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, que está lá em Samaria. Ele é um homem de Deus. Ele pode orar e curar a sua lepra. E aquele poderoso homem disse: olha, eu tenho muito dinheiro, tenho muitos bens. Eu já fiz de tudo. Não há mais nada que se possa ser feito. Procure Eliseu, o homem de Deus. Nem tudo está perdido quando se crê. Quando Dorcas, a costureira bondosa,
morreu. As viúvas ficaram inconformadas. Vai procurar um homem de Deus. Aí foram chamar Pedro. E ele ressuscita aquela mulher. Mas é preciso saber quem de fato é um homem de Deus. Nós estamos vivendo hoje numa época em que muitas igrejas hoje querem grandes comunicadores, né? Empresários da fé, grandes gestores de igreja. Como isso tem enchido os olhos de tantos membros, né? E a gente fica tão triste quando as ovelhas olham para aquele homenzinho tão simples, né? Muitas vezes lá do campo, e deixa de receber bênção. Pede para esse homem orar por você, orar com você. Ele é um homem de Deus. Homem de Deus. E Eliseu foi. Porque ela o reconheceu como homem de Deus. Eu queria concluir esta palavra lembrando que o milagre que Deus fez na vida daquela criança, na Bíblia, está na lista dos milagres, até usando uma palavra latina, né? Sui generis. Está na lista dos milagres inéditos, diferentes, que os irmãos não vão encontrar outro igual. Como foi a ressurreição daquela criança? Vamos ler para concluir os versículos de 32 a 35. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto, literalmente morto, sobre a cama. Então entrou, fechou a sua porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, tornando a subir, se estendeu sobre o menino, e o menino expirou 7 vezes. O número de Deus na Bíblia. 7 vezes. Eliseu estava acostumado com isso. Agora 7 vezes. O menino espirra. Qual é o costume que geralmente nós temos de dizer quando alguém dá um espirro? Isso não vai funcionar muito bem para mim, porque eu tenho rinite. Então quando eu dou um espirro, dou 10, 20, 30. Alguém vai ficar do lado. Saúde, 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 saúde. Mas ele restaurou seu filho com saúde. Saúde. Tornou seu filho saudável. Deus não faz a obra pela metade. Então muitas vezes, quando Deus decide levar um ente querido nosso, é porque Ele não quis fazer uma obra pela metade. Ele quis fazer uma obra completa, perfeita. Então muitas vezes nós oramos pelos nossos entes queridos que estão doentes. E muitas vezes eu vejo alguns irmãos orando, né, por um milagre na vida de pessoas que nunca vão ter uma condição de vida saudável nesse mundo. Já viveu o suficiente. Mas Deus quer uma obra completa. Muitas vezes Deus disse: eu não vou dar um corpo desse tão ruim. Eu vou dar um corpo celestial para você, lá na glória. A obra é completa. Mas Deus devolveu esse menino saudável. Ele tem futuro. Ele tem vida. Os anos vão passar. Séculos passarão. Milênios passarão. E as igrejas vão se lembrar desses 7 espirros. Foi o dia em que Deus realizou um grande milagre para desafiar a sua fé e lembrar. Aquele homem de Deus, simples, pregou lá para mim, no Jardim das Indústrias, dizendo que Deus pode transformar perdas em ganho. Que quando nós cremos,
Nem tudo está perdido. Tome essa palavra no seu coração, meu irmão. Volte para casa com a sua esperança renovada. Pegue todas as suas causas perdidas, ponha diante de Deus e faça igual aquela mulher. Tranque a porta, ninguém põe a mão aqui. Essa é uma causa minha com Deus. Em nome de Jesus.